Caros alunos, caras alunas da terceira série do Colégio Miguel Couto, voltamos então com a aula 11B para ver o Renascimento e especificamente o naturalismo e o humanismo. Vamos lá então. Bom dia. Bem, como se sabe, ao longo do período da Idade Média, a arte ficou muito restrita ao retratar assuntos sacros, né, religiosos. Com o advento do Renascimento, começa a ganhar força um novo naturalismo, que muitos chamam de naturalismo renascentista, que se distinguiu do naturalismo greco-romano porque fez uso das novas conquistas da ciência para justamente atingir um realismo cada vez maior em suas representações. Para o movimento naturalista, nada existiria fora da natureza, inclusive Deus seria apenas o princípio de movimento das coisas naturais. Esse sentido é o mais difundido hoje e na terminologia contemporânea são inclusive distinguidos os naturalismos renascentista, naturalismo antigo e até mesmo o materialista ou contemporâneo. Aí eu pediria que você desse uma pausa na apresentação para ler o texto de complemento em relação ao que eu acabei de falar. Então, você acabou de ler e eu gostaria de destacar nesse slide dois detalhes. O primeiro é a zoomorfização, ou também chamada de animalização. É uma figura de linguagem que aproxima e descreve o comportamento humano como de um animal. O homem é tratado como um animal que ele é. Mais do que uma figura de linguagem, a zoomorfização também foi uma concepção do naturalismo. E o outro detalhe, você vê abaixo aí em azul a frase: as artes foram buscadas em um naturalismo crescente, mantendo estreita relação com as ciências empíricas que despontavam na época. Nesse slide você vê mais características do naturalismo, já mesclado aí o renascentista com o atual, que na época muita gente apelidou de ateísmo disfarçado. Não a Igreja Católica, que tinha certeza disso, né? Que o naturalismo era um movimento ateu, materialista. Mas, enfim, a escola esboçou o que se pode declarar como os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista de Charles Darwin. A perspectiva evolucionista de Darwin inspirou os naturalistas posteriores com a sistematização da seleção natural, que impulsiona, né, a transformação das espécies. O naturalismo propriamente dito é uma doutrina filosófica que relaciona os métodos científicos, hipótese, observação, descrição, previsão, controle, etc., afirmando que todos os seres do nosso universo são naturais e que todo o conhecimento que se tem sobre o universo só é possível com investigações científicas. Nesse slide, dando uma pausa aí para ler o texto mais uma vez, eu gostaria de acrescentar o seguinte: as ideias e crenças transcendentes da metafísica, presentes no mundo leigo, religioso ou do senso comum, são simplesmente ignorados pelos naturalistas, pois eles insistem que todos os fenômenos observados podem ser analisados através de métodos científicos,
Sendo assim, qualquer ideia sobrenatural seria má interpretação de algum fenômeno natural. Infelizmente, atualmente, o pensamento dominante, politicamente correto, político-sociológico, pós-moderno, negam o naturalismo, ou seja, onde a natureza seja o centro de tudo. E hoje se vê uma espécie de sociocentrismo, ou um pensamento sociocêntrico, ou seja, onde o homem deve ser analisado somente por seus hábitos sociais, que acabam julgando o que lhe é melhor ou pior, devido apenas à sua categoria social, muitas vezes eliminando mesmo a formação psíquico-hormonal e a hereditariedade, né? A genética. É preciso destacar também que você não pense que naturalismo seja sinônimo de materialismo. Na verdade, todo materialismo é um naturalismo, mas nem todo naturalismo é materialista, como, por exemplo, a filosofia de Spinoza, que vamos ver futuramente. Outra coisa importante que devemos destacar é que o naturalismo filosófico ele guarda uma tendência para certas coisas, por exemplo, um anticristianismo, religião em geral, primazia moral da vida e da perpetuação da vida, homogeneidade dos fins humanos e animais, evolucionismo, primazia intelectual das ciências experimentais, eudemonismo, otimismo, aos quais é necessário se juntar normalmente empirismo e até agnosticismo. Enfim, um naturalista ele tem que se opor, por exemplo, primeira coisa, ao dualismo mente-corpo, que se tomem deveres e direitos morais reais como aspectos autônomos em relação à ordem natural. Para o naturalista, nada disso tem autonomia em relação à natureza. No mais, dê uma pausa para você ler aí o restante do texto no slide. E vamos fechar o naturalismo com a concepção ética, né? Lembrando mais uma vez, veja em azul, que para os naturalistas o homem seria de fato um ser estritamente natural. E a doutrina do naturalismo ético, ela considera que tudo que existe é natural, até mesmo a razão, a cultura e a própria moral. Ou seja, todas as coisas que existem seriam apenas um prolongamento da natureza, por mais que pareçam artificiais. Resumindo, todas as coisas estariam no plano da imanência do mundo físico e material. Então, nesse slide, o antropocentrismo, aí de forma bem resumida, que vai marcar justamente o início de um movimento ainda mais amplo que o englobaria, que seria o humanismo, que vamos ver imediatamente após. Mas veja aí, o homem produz conhecimento através da capacidade racional, produz e modifica culturas, inova, estabelece novas ideias, descobre a ciência e a matemática impregnadas no mundo. Bem, na verdade, o final da Idade Média marcou a separação da teologia e da filosofia. O humanismo renascentista, que vamos ver em detalhes mais à frente, propôs o antropocentrismo, em contraposição à posição dominante na Idade Média, o teocentrismo, né?
tel, Deus, centrismo, centro, Deus no centro. Então, o antropocentrismo sugere a ideia de que o homem deve ser, agora, o centro das ações, da expressão cultural, história, filosofia, ao contrário do teocentrismo medieval, onde prevalecia a ideia de que Deus deveria estar no centro do pensamento e ações humanas, lembrando que toda a verdade, toda a ciência já estaria revelada nas Escrituras. Lembrando também que a filosofia e a lógica não poderia contrariar as Escrituras e os dogmas católicos. Bem, então, esse antropocentrismo renascentista marcou o início do humanismo e o declínio final da escolástica. Bem, primeiramente, nesse slide, um início de definição do humanismo renascentista. Veja só aí no texto. Movimento filosófico que toma como fundamento a natureza humana ou os limites e interesses do homem. Reconhecimento da totalidade do homem como ser formado de mente e corpo, destinado a viver no mundo e a dominá-lo. Então, o humanismo foi praticamente, como você pode ver, uma revolução anticatólica, na medida em que reivindicou para o homem o valor do prazer e afirmou a importância do estudo das leis, por exemplo, da medicina, da ética, se pondo contra, por exemplo, a metafísica medieval, a noção de pecado em relação ao prazer corporal, o castigo divino sobre as paixões, a ideia de superioridade da vida contemplativa sobre a vida cotidiana, mundana, carnal, enfim. Então, o humanismo assim renasce, exaltando a dignidade e a liberdade do homem, ao reconhecer seu lugar central na natureza. Então, como vimos, com o Renascimento reaparece o antropocentrismo e o humanismo, e assim o antigo lema do sofista grego Protágoras volta à tona. O homem é a medida de todas as coisas. Veja, por exemplo, na imagem, o quadro Adão de Michelangelo, pintado na Capela Sistina. Veja que Deus é retratado com a fisionomia de Platão. E assim, otimismo quanto aos poderes do entendimento humano, uma redescoberta da unidade dos seres humanos e da natureza, uma espécie de celebração renovada dos prazeres da vida, dados como perdidos no mundo medieval, e um esforço para mostrar a dignidade do espírito humano e inaugurar um movimento de confiança na razão e no espírito crítico. A atitude filosófica que faz do homem o valor supremo e que vê nele a medida de todas as coisas, como você lembra o lema de Protágoras, o sofista. Então, por favor, você pause a apresentação para dar uma lida aí no texto, que é um complemento da definição de humanismo dada pelo dicionário Abagnano. Bem, nesse slide você continua a ler a definição do Abagnano sobre o humanismo renascentista, né? E veja como foi uma reação clara contra o dogmatismo religioso medieval, que justamente coibia a expansão do pensamento, da criatividade e até da alegria humana. Bem, mas o humanismo também mereceu críticas. Mais tarde, o termo acabou por se tornar apropriado aos movimentos sociais e políticos antirreligiosos. Atualmente, no final do século XX,
o termo passou muitas vezes a ser usado no sentido pejorativo pelos autores pós-modernistas e, sobretudo, por movimentos feministas, éticos e ecológicos. Veja, por exemplo, a crítica da professora Regina Schopker a respeito do humanismo. Vamos acompanhar lá as perguntas. O humanismo é antropocentrismo ou egocentrismo? Será que tal termo pode mesmo ser aplicado a um movimento dessa maneira, considerando que apenas a vida humana tenha pleno valor e sentido? Considerando e exaltando a capacidade e a possibilidade do homem de superar e transformar até mesmo sua própria existência? De certa maneira, o humanismo é uma forma otimista e apaixonada de pensar o homem e as suas potencialidades, com o que nem todos os filósofos concordam. Então, eu vou deixar aqui essas perguntas e esse questionamento para o seu senso crítico refletir. Bem, nesse slide é muito importante que você pause a apresentação para ler esse comentário do professor Mário Bunge, e eu vou finalizá-lo dizendo o seguinte: o humanismo secular tem sido com frequência encarado como uma doutrina puramente negativa, ou seja, concentrada na negação do sobrenatural, mesmo do espiritual. E isso vai contra praticamente todas as crenças religiosas que conhecemos. Então, nós fechamos aqui o último slide, pedindo que você pause a apresentação para ler o texto também do professor Mário Bunge, onde ele coloca que a cosmovisão humanista, o mesmo humanismo secular, é uma cosmovisão positiva, composta de 5 teses principais: a tese cosmológica, a epistemológica, a moral, a social e a política. E por epistemologia, entenda, por favor, que é um ramo da filosofia que vai justamente tratar da reflexão sobre a natureza, o conhecimento e suas relações entre o sujeito e o objeto, e também pode ser chamada de teoria do conhecimento, que vamos ver numa aula futura, com certeza. Então ficamos por aqui, um bom dia para todos, até o nosso próximo encontro.